tentei de tudo para absolver o sujeito. Analisei tudo, argumentei tudo, não deu. Deixa eu tentar livrá-lo da cadeia. Vamos ver se cabe uma pena alternativa, vamos ver se cabe sursi. Para ver outras possibilidades. Isso tudo na primeira tese de defesa, que não exclui as demais, porque todas são compatíveis entre si. Compreendido? Primeira tese. Segunda tese: nulidade. Eu vou falar bem rapidamente, claro que no curso vai ser abordado isso com muita presteza, mas quando a gente fala de nulidade, nós estamos não falando do crime, não estamos falando da autoria, não estamos falando da materialidade. Quando nós falamos de nulidade, nós estamos falando de uma falha do Estado. E o Estado falha muito. Veja, constitucionalmente falamos, temos o devido processo legal. Debaixo do devido processo legal, vários outras garantias, preceitos constitucionais. O juiz tem que coordenar o processo de acordo com o devido processo legal. Eu costumo dizer que um processo é como se fora uma viagem de trem. O devido processo legal, você sabe de que estação ela está saindo, você sabe por quais estações ela passará, até chegar numa estação final chamada sentença. Mas ela tem que seguir aquele trilho, aquela ordem, porque isso é uma garantia. Sabe por quê, pessoal? Vejam só. Às vezes o processo penal parece algo distante da população. Às vezes as pessoas, e se fizer uma enquete, a maioria vai dizer que bandido bom é bandido morto. A maioria vai dizer que tem que aumentar a punição. A maioria vai dizer que tem que reduzir a maioridade penal. A maioria vai dizer que é a fim de pena de morte. Porque as pessoas acham que o processo penal está muito distante delas. É o processo penal dos bandidos, da escória da sociedade. Não tem a ver comigo. Eu sou uma pessoa de bem, eu não pratico isso. Então, quando eu passo na Marginal Tietê e eu vejo ali no CDP do Belém, né, aquelas filas já se formando na madrugada das pessoas que vão ali visitar os presos, eu falo, tudo mulher de bandido. Elas sofrem, mas elas gostam, elas querem, ele tem que sofrer mesmo, tem que sofrer. Assim, é o que o povão fala. Nós não podemos pensar assim. Nós somos técnicos, nós somos constitucionalistas. Nós entendemos que há um devido processo legal, porque é uma garantia para o cidadão, porque qualquer um de nós pode ser processado. Eu dou um exemplo prático e muito fácil. Meu escritório no Tatuapé, que o Dr. Cleiton compartilhou de perto muito tempo comigo, de vez em quando ele ainda vai lá, faz as coisas, uma travessinha e entra numa outra rua. Certo dia estava eu apressado para ir buscar meu filho na escola, reunião atrasado, tive que sair correndo, peguei o carro, que na época eu tinha carro, e entrei na rua sem olhar, bati de frente com outra pessoa. Sorte que eu estava em processo de aceleração, o outro estava vindo bem devagar, apenas pequenos danos materiais ali, que foram suportados rapidamente, fácil. Deu tudo certo. Poderia não ter dado. Poderia até ter matado alguém, pela minha desatenção. Tenho excludentes? Tenho, claro, sei muito bem, mas não justifica. Dá para entender?
Dá para perceber como o processo penal está próximo? Só que as pessoas não sabem disso. Mas se eu for processado, eu quero ser processado com todas as garantias constitucionais. Eu quero ser processado no devido processo legal. Eu quero chegar no processo sabendo que vai acontecer isso, depois aquilo outro. É assim. Não pode ter inovação personalista por parte de juiz qualquer. Só que aí passa a primeira estação, que é o oferecimento da denúncia ou queixa, vem o recebimento, que é a segunda estação. Na terceira estação, chamada citação, fazem tudo errado. Fazem tudo errado, não cumprem aquilo que precisavam cumprir, mas o processo segue. Independente disso, o processo segue. Olha que coisa louca. Só que ele segue no trilho errado, teve um desvio. Então ele estava aqui, indo para aquela direção, teve um desvio que ninguém percebeu, mas o processo continuou seguindo. E aí o processo aqui nesse outro trilho vai passar pela estação audiência, vai passar pela estação manifestações, vai chegar numa estação sentença, tudo bonitinho, tudo bem feito, tudo certinho. Só que está no trilho errado. Aí o que ele tem que fazer? Anular. Voltar lá onde teve o problema. Onde teve o problema? Lá na citação. A citação desviou aqui o negócio. A citação tinha que ser assim, foi assado. Então tem que anular tudo aquele, tudo. Mas a audiência não foi tudo certinho? Foi, mas estava no trilho errado. A sentença não cumpriu todos os requisitos? Cumpriu, mas estava no trilho errado. Então tem que voltar e pegar o trilho certo e fazer tudo de novo. E aí sabe o que vai acontecer? Demora. Às vezes gera prescrição. Às vezes, sabe, eu tive um caso quando eu era escrevente, lá atrás, muitos anos. O réu foi condenado no júri, segunda fase do júri, e o advogado recorreu. E ele alegou nulidade da denúncia, primeira fase. Brilhante o advogado. Denúncia, primeira fase. Chegando lá, o tribunal anulou. Não deu prescrição porque as penas eram altas, e aí voltou e começou tudo de novo. Quando começou tudo de novo, procura testemunha, morreu, a outra sumiu, tal, não sei, ninguém tinha. Sabe o que o juiz fez? Impronúncia. O réu, no primeiro processo, não tinha só sido pronunciado, como já tinha sido levado a julgamento na segunda fase e condenado. Voltou e deu impronúncia. Por quê? Falha do Estado. Então, independente, né, pessoal, de você analisar o mérito, com todas aquelas características que eu falei, você tem que ficar de olho no processo, saber exatamente se os atos estão cumprindo os seus requisitos, saber principalmente se há prejuízo, porque, como diz o direito francês, que o Código Penal, o Código de Processo adotou no artigo 583, diz o seguinte, 56, que diz o seguinte: pas de nullité sans griffe. Eu adoro falar isso porque é em francês e a gente ama. Vamos falar de novo. Pas, sem bico. Pas de nullité sans griffe. Não há nulidade sem prejuízo. Então aí vem os alunos, brilhantes advogados, e, professor, mas eu falei da nulidade, está aqui a nulidade, porque é isso, a nulidade, não seguiu. Perfeito. Cadê o prejuízo? Não, mas sabe, calma aí, cadê o prejuízo? Não tem prejuízo? Não tem nulidade. É apenas um ato que se convalida, melhor dizer. Né? Então, quer dizer, tem que ter o argumento certo para falar da nulidade. Independente disso, e adiantando aqui os termos, você tem a extinção da punibilidade, como uma terceira tese, que aí independe do processo ou do mérito, porque a extinção da punibilidade é a extinção da capacidade do Estado de punir, e muitas vezes o Estado, que é o único detentor do ius puniendi, não pode punir mais, porque ocorreu um fenômeno, como um fenômeno da prescrição, da decadência, da anistia, da graça, do indulto, enfim, causas e causas de excludente
de extinção da punibilidade, que deve estar no seu radar. O que eu vejo de prescrição é uma coisa louca. Eu não tenho tantos processos assim, mas todo ano tem caso de prescrição, porque o Estado demora. Tem gente que é louco contra a prescrição. O sujeito, ele praticou o crime e saiu pela porta da frente, porque prescreveu. Olha, a prescrição é um dos institutos mais democráticos do Estado democrático de direito. A prescrição faz com que o Estado seja competente, faz com que o Estado atue. Nós, enquanto cidadãos, nós queremos o quê? Nós queremos justiça, nós queremos celeridade, nós queremos não impunidade. Isso é o ideal para qualquer sociedade. E aí o juiz fica empurrando. Semana passada eu fiz uma audiência de um processo, que era um processo físico, e depois ele foi digitalizado e tudo mais, mas ele estava parado desde antes da pandemia. Não aconteceu nada no processo. Não tinha o que fazer. Sabe o que faltava no processo? Os réus, era mais um réu, precisavam ser interrogados. Por que marcaram essa audiência, gente? Então por que o Estado é tão ineficaz? Aí depois vai reclamar da prescrição. Dá para entender? Essa é a terceira tese, mas não é só a prescrição, tem muitas outras teses, né? A quarta tese é requerer benefícios. E a lei proporciona muitos benefícios, e cabe você enxergar os benefícios. Em todas as fases, em todos os momentos processuais, há benefícios. Na execução, por exemplo, tem muito benefício. E o advogado que atua na execução,